dia, gente. Então, para a gente iniciar, né, essa oportunidade tão rica que a gente tem de refletir sobre o Evangelho, hoje a gente está recebendo a nossa companheira Ana Lúcia, né, lá do Eurípides. Então, a gente vai, para a gente ir se harmonizando ainda mais, fazer uma leitura aqui do Vida Feliz, que diz assim para a gente: evita as contendas, sempre inúteis. Entre contendedores, a razão é sempre de quem não se envolve em discussões infrutíferas. Nessas lutas verbais e alterações violentas, surgem males de difícil reparação. As palavras que a ira põe na boca do altercador raramente expressam o que ele pensa. Traduzem-lhe o estado de desarmonia e a necessidade de esmagar o antagonista. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo, que a todos nos ensina sem pressa. Então, com todas essas orientações, já acalmando o nosso coração, de que tudo tem o seu momento, o seu propósito, nós vamos, se desejarmos, fechar os nossos olhos para conversar com o nosso Pai, para agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse ambiente preparado para nos receber. E essa preparação já começou muito antes, eles estão aqui muito antes da gente. Foi controlando tudo lá no nosso lar, para que desse certo e a gente estivesse aqui. Então, que a gente possa aproveitar esse momento em prece, em oração, para que esses amigos espirituais possam soprar nos nossos ouvidos, através da fala da nossa querida Ana Lúcia, através da fala deles direta também, através das inspirações, para que a gente possa sair daqui fortalecido, encorajado, cheio de esperança. Não que os problemas já vão estar resolvidos, mas a gente vai estar mais forte, entendendo que cada dificuldade, cada provação é recurso pedagógico do Pai para estar nos melhorando, para estar nos fortalecendo. Por isso, Senhor, mais uma vez obrigada. E que o Senhor possa envolver a Ana Lúcia em fluidos de paz, de confiança, para que ela possa ser essa ponte dele para cada um de nós. Obrigada, Senhor, que assim seja. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de iniciar minha fala trazendo um abraço fraterno do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, minha casa de estudo, de trabalho. Fica ali no bairro Santa Teresa, no alto do Poço Rico, na rua do Hospital Albert Sabin. Estamos todos convidados. O dia que vocês quiserem, será um prazer recebê-los lá também. Nós temos a nossa reunião no domingo, de 10 às 11, e nós temos a nossa reunião online toda terça-feira pelo nosso canal no YouTube, às 19h45. Bom, eu sou a Ana Lúcia, então, e vim hoje conversar com vocês, a respeito do futuro. Gente, olha que bacana essa oportunidade. Por quê? Porque no futuro, é algo que está ainda por vir. Então nós temos possibilidade de ter um futuro, bacana, Lembrando que se a gente está aqui hoje, no presente, nós estamos construindo esse futuro. Tá vendo? Olha só como que isso é importante. Por quê? Porque hoje é o futuro já de ontem. É o presente. E segunda-feira é o futuro de hoje. Tá vendo?
é algo próximo. Claro, tem um futuro distante também, né? Mas a gente tem que pensar cotidianamente. A doutrina, ela traz essa possibilidade para a gente, né? De pegarmos os conhecimentos do Cristo e colocarmos em prática no dia a dia. Olha que legal. Eu gosto muito da doutrina porque ela traz para a gente essa luz, né? Esse clarão que diz assim: isso acontece, mas tem uma razão de ser. Muito bem. Então, por conta disso, estaremos juntos nessa manhã, certo? Prometo não usar o meu sangue italiano, porque se deixar, né? Ainda mais assim, que a gente já vai conversando, eu digo, ó, nunca vou morrer afogada, mesmo sem saber nadar, porque a gente vai conversando, né? E aí, chega lá. Muito bem. No futuro, é o item 41 do livro Pão Nosso, tá? E já me adiantaram aqui, olha que bacana, tá vendo como é que a espiritualidade é providencial? Vem o Emmanuel trazendo para nós, né? E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aí o Paulo disse isso para nós lá em Hebreus, no capítulo 8, versículo 11. Muito bem. Então eu trouxe para a gente ver o texto, porque assim, não tinha como eu trazer um texto para cada um, aí, porque eu não sabia o número de participantes, tá? Só por isso. Aí eu trouxe ele aqui, ó. No futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. E aí, eu acho importante que eu vou destacar eu vou fazer pequenos recortes nesse texto, para a gente depois aprofundar um pouquinho nessa divina lei. Que divina lei é essa, né? Que vai nos dar infinitas possibilidades de evolução. Muito bem. Mais adiante, o texto diz assim: o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. O cárcere, né, gente, apesar de não ser uma palavra tão corriqueira, né, que significa prisão, né? Então, a prisão não vai ter mais um sentido de existir no futuro, né? E a gente vai ver por quê. Os tribunais quedarão. Quedarão é o verbo quedar, né? Significa ficar. Então, ó, os tribunais, eles ficarão em silêncio. Não vai mais haver esse formato que nós temos atualmente, né? No futuro, segundo o Emmanuel. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. Quer dizer, olha, será que não vai mais ter guerra? Né? Vai ter mais paz? Olha que mensagem bacana. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Então, a baioneta, não sei se vocês conhecem, ela é uma espécie de uma lâmina, parece uma faca que os militares, né, eles encaixam assim na ponta daquele fuzil, e aí o fuzil, além de atirar, ainda serve de lança, porque ele é comprido, né? Então, é uma coisa realmente assim, que atualmente ainda existe, mas, né? E a gente vai ficar então preocupado com o progresso planetário. Imagina, nem estamos vivenciando a transição planetária. Olha, tá vendo? A justiça será ultrapassada pelo amor. Não que a justiça não deva existir, tanto que tem a lei de justiça, amor e caridade, né? É uma lei divina.
Mas nós não precisaremos mais ter essas querelas todas que temos atualmente, né? Nós vamos viver amorosamente. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons, né? Nós vamos viver onde o bem vai prevalecer sobre o mal. O ódio será expulso do mundo. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A prece, gente, hoje a gente, né, tem esse recurso maravilhoso, a prece. Mas geralmente a gente faz prece para quê? Para pedir, concordam? Porque a gente está vivendo ainda em provas e expiações e nós temos momentos de dificuldade. E quando a gente está em momento de dificuldade, a gente lembra da prece para pedir. Mas a prece, ela não serve só para pedir, né? Ela também serve para a gente agradecer tudo de bom e de maravilhoso que na nossa vida também acontece. A gente não vive só dificuldades, né? A gente vive momentos felizes também. Claro, a gente sabe que nós não temos ainda a condição da felicidade plena, mas dentro da nossa faixa evolutiva nós também vivenciamos momentos felizes, né? E também serve para glorificar. Quando a gente diz assim: obrigada, Senhor, porque nós nunca estamos sozinhos e desamparados. A espiritualidade boa e amiga, trabalhadores da seara do bem estão conosco todo o tempo, nosso espírito protetor, né? Lembrarmos dessas questões que vão nos fortalecer. Olha só que coisa mais bacana. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque junto o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre, né? Esse tabernáculo, né? Não sei se vocês conhecem. O tabernáculo, antigamente, ele era uma tenda portátil que o pessoal carregava por onde ia, montava a tenda e ali naquele espaço, né, eles usavam então para as questões religiosas, para fazer preces, para conversas, né, edificantes. Quando o pessoal saiu lá do Egito, né, e caminhou então por muito tempo no deserto, então eles criaram esse tabernáculo, né? Aí fincavam as estacas, fechavam com um tecido e ali eles se reuniam. Então agora a gente já conhece o texto, né? Verificamos todas as palavras assim que não são corriqueiras para nós, e aí algumas reflexões importantes em cima desse texto. Então, se eu comecei dizendo que o futuro é uma construção a partir do nosso presente, eu preciso saber como que estamos agora, os dias atuais, né? Nós temos ainda más inclinações? 1 minuto para pensar, não precisa responder em voz alta não, só aquele, né? Temos. Nós ainda somos vaidosos, orgulhosos, egoístas, avarentos, gananciosos. Então nós ainda temos más inclinações que precisamos, né, ir trabalhando. É claro que a gente não vai conseguir numa única encarnação resolver tudo isso. Mas se eu conseguir caminhar nessa encarnação
1 centímetro. Pô, bacana. Já não sou igual eu era antes. Já consegui evoluir um pouquinho. E de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo, né? E vai se fortalecendo para conseguirmos, então, caminharmos mais rapidamente, a passos largos. Mas isso tudo, né, depende da utilização do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Porque se eu não caminhar, não fizer a minha parte, não der o primeiro passo, não me movimentar, ninguém pode fazê-lo por mim. Sou eu comigo mesma, né? Então, a gente escuta muito falar, o autoconhecimento, né? Mas o que é esse autoconhecimento na verdade, né? Não é só algo chique para a gente dizer assim, autoconhecimento. Não. É a gente realmente olhar para dentro da gente. Por quê? Porque eu preciso saber tudo que eu tenho de bom, que é claro que eu tenho, mas eu também preciso reconhecer que eu tenho algumas limitações ainda, né, alguns pontos frágeis, que eu preciso estar atenta e trabalhar para que esses pontos frágeis, eles vão se alterando até que eles fiquem, né, inexistentes. E aí eu me fortaleça ainda mais para eu conseguir, caminhar, né? Esse é o nosso objetivo. Nós ainda temos guerras? Infelizmente, sim, né? A gente vê aí, é só ligar a TV que a gente, né, escuta esse tipo de notícia ainda. Irmãos nossos, né, lutando para conquistas territoriais, gente, para questões assim que realmente, né, não são relevantes, mas que ainda acontecem. Estamos vivenciando uma fase ainda de inversão de valores, onde o ser está sendo preterido em função do ter. A pessoa está mais preocupada em ter. Nossa, eu sou amiga dela. Mas porque ela vai me favorecer em algum ângulo. Ele? Né? O que vai me gerar? Que fruto eu vou colher se eu for amiga dela ou se eu for amiga dele? Né? A gente ainda tem essas questões, né? De deixar de valorizar, de deixar de conseguir perceber a importância do outro pelo que ele é e não pelo que ele tem. Até porque o ter é muito relativo. Hoje eu posso ser milionária e amanhã ser miserável. Será que o ter é tão fundamental assim? Ou o ser? O ser, que é aquilo que eu sou de fato e que eu vou levar comigo para a verdadeira vida. A gente ainda escuta notícias de violência. Sim, né? Infelizmente, a gente ainda tem situações, né, de uma simples desavença no trânsito, por exemplo, que é muito comum acontecer, né? Aí o cara vai lá, pega o revólver, dá um tiro no outro, pronto, pum. Né? São questões que a gente tem que pensar que nós estamos ainda vivenciando, lembrando que a gente tem um futuro aí, né? Vivenciamos ainda catástrofes naturais, sim, porque elas são uma maneira, né, de dar meio que uma chacoalhada na gente, uma refreada em alguns momentos, né? A última questão assim que a gente vivenciou, né, além das próprias intempéries da natureza, vamos dizer assim, né, foi uma catástrofe, a pandemia. Não deixa de ser uma catástrofe,
né? Onde a gente pôde, então, perceber a necessidade das relações interpessoais, porque hoje é muito chique, né, gente? Não contra a tecnologia, tá? Apesar da minha geração não ter nascido com esse DNA desses meninos de hoje que fazem, né, maravilhas com a tecnologia. Mas, olha só, eu sou da época assim, ó, ia ter aniversário. Aí a gente comprava uma lembrancinha, ia na casa da pessoa, dava um beijinho, um abraço, desejava feliz aniversário, conversava, tomava um cafezinho. Hoje, você pega o celular, aí aparece um emojizinho, faz. Aí vem escrito, feliz aniversário, né? Nada contra a tecnologia. Mas e esse calorzinho do abraço, do olho no olho, né? De dedicarmos um tempo para o outro. Reflexões importantes. Vivenciamos, então, a transição planetária, né? Tão falada. Mas a transição é transição. Olha o termo. Né? Não é passe de mágica, não. Hoje eu dormi, provas e expiações. Amanhã acordei, regeneração. Não é assim que as coisas funcionam, né? Não são aos saltos as coisas. É todo um processo. Então nós temos que estar atentos a essas questões. Muito bem. Então agora a gente já sabe, né? Com o que a gente está lidando para que a gente possa estar no futuro mais bacana, né? Muito bem. E lá no texto, lembra que eu falei que eu ia dar um recorte, né? Na questão da lei divina, né? É a lei divina ou a lei natural. Está lá no livro dos Espíritos, livro 3º, nas leis morais, é o capítulo 1. Né? Por que eu quero dar uma aprofundada nisso? Porque é aí que vai estar para a gente algumas dicas, né? Que são importantes que a gente reflita sobre elas. Então, a lei divina ou lei natural, ela é a lei de Deus. Gente, nelas estão contidos, né? O que deve e o que não deve fazer o homem, no sentido de humanidade, para ser feliz. Quem aqui, levanta o dedo, quem não quer ser feliz? Eu quero. Todo mundo quer. E a gente vai ser feliz plenamente. Mas para que isso aconteça, né, a gente tem que fazer a nossa parte. Muito bem. Ela é eterna e imutável, porque nós somos seres eternos, né? E por que ela é imutável? Porque ela vem de Deus, que é a perfeição. Apesar de nós não termos, nesse momento, uma condição plena de entendimento, nós sabemos, nós reconhecemos que tem algo a mais, né, que nos orienta, que nos organiza, que nos fortalece, né? E que já chegou lá. E nós estamos ainda a caminho, né? Então ela é perfeita como Deus, trazendo harmonia para o universo. Então essa lei ela existe, né, para nos proporcionar essa ambiência de harmonia. Onde que ela está? Ela está inscrita na consciência de cada espírito. Na gente. Né? Somos espíritos. Nossa. Nesse momento encarnados. Né? Está na gente essa lei. A gente só precisa, né, descobrir, relembrar e colocar em prática. Está mais fácil do que a gente estava imaginando, concordo? Muito bem.
Mas para a gente conseguir isso, né, a gente precisa trilhar esse caminho aí, ó, para a gente compreender melhor, né, o que a gente precisa? De uma reforma íntima, né, dessa busca constante em estarmos combatendo as nossas más inclinações, nessa busca de estarmos nos melhorando. Porque o que acontece? Se eu faço a minha parte e faço parte de um todo, a partir do momento que eu melhoro, eu trago comigo melhoria para todo mundo. E é isso que às vezes a gente esquece, né? A gente, além de não se preocupar com a gente não se preocupa com o outro, porque aquilo que eu faço vai refletir, gente, em tudo que está ao meu redor. Então, isso é uma situação muito importante, né? Essa questão do aprofundamento no conhecimento da lei divina. É claro que em uma única existência eu não consigo, né, chegar lá. Mas aí é uma questão de tempo. Vocês não ouviram a nossa irmã na leitura? É o tempo que vai trazendo essas possibilidades. Agora, cabe a mim aproveitar esse tempo também, né? E não ficar lá estagnada. A proposta não é essa. Não sei se vocês já observaram. Quando a gente prepara os estudos, né, a gente faz muita pesquisa e tudo mais. E aí, vocês já repararam os verbos que estão ligados a Jesus? Pode ser que exista, mas eu não conheço nenhum, eu não consegui achar nenhum que seja um verbo assim, estático. Ele está sempre assim, caminhando, andando, falando, pregando, ouvindo. São ações, não é uma estagnação, né? Isso também é importante que a gente leve em consideração. Muito bem. E essa lei, como ela contém, então, né, as questões que são para a harmonia do universo, parte delas regem o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis físicas, né? E o seu estudo está lá no domínio da ciência, né? Então, por exemplo, nós temos a questão da lei da conservação, da lei da destruição, da lei de reprodução, né? Essa é mais fácil da gente entender, né? Está lá. A ciência é importante, né? A tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, tudo isso também vai contribuir para a melhoria ou não, viu, gente, do nosso planeta. Por quê? Porque se a gente usar mal o nosso livre-arbítrio e cometermos equívocos, nós podemos comprometer toda essa harmonia que está aí, ó. Já reciclamos o lixo? Estamos preocupados com a questão da emissão dos gases? A COP30 esteve aí, ó, próxima de nós. Muito bem. E parte concerne especialmente ao homem em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Compreende as regras da vida do corpo e da alma. São as leis morais, né? Muito bem. Lei de adoração, lei do trabalho, está tudo lá no livro dos Espíritos. Para cada lei dessa, tem um capítulo, né, com aprofundamento. O meu tempo aqui não permite que eu trabalhe especificamente todas essas leis. Mas aí o que eu pensei? Eu trago a lei, faço um resumão para nós aqui, e depois, de dever de casa, como boa professora que sou, vocês vão lá no livro dos Espíritos e vão ler cada perguntinha referente a cada item desses para um aprofundamento. Porque aí podem surgir dúvidas e a gente pode esclarecer essas dúvidas, né? Onde? Vocês já ouviram falar nos grupos de estudo? Muito importante. Todas as casas têm os grupos de estudo. É bom a gente estudar em casa? É. Mas quando a gente vai para o grupo, é muito legal. Por quê? Porque ocorre essa interação. Então, às vezes, uma dúvida que é minha,
pode esclarecer uma dúvida que é sua também. E às vezes você percebeu um aspecto que eu não tinha percebido. E aí, agrega ao meu conhecimento a sua contribuição. Por isso, é importante a gente participar de grupos de estudo. Né? Nós temos nas casas. Garanto que aqui também tem, não tem? Tem. Aí depois você anuncia, aproveita, faz o merchandising. Dia tal, hora tal. E nós estamos convidados a participar. Certo? Culto do Evangelho no lar é uma maneira de estudarmos, né? Mas é uma maneira mais reduzida, é em família, no nosso lar. Já é um grande passo, importantíssimo, né? Uma aprendizagem para a gente criar coragem e vir para o grupo, aberto ao público. O fato de estarmos aqui hoje numa reunião pública, né? Estamos buscando conhecimento e oportunidades, então, para nos melhorarmos. Muito bem. Então, a lei de adoração, né? Eu vou falar um pouquinho, assim, bem pouquinho, tá? Porque são muitas, são 10, né? E o nosso tempo. Muito bem. A lei de adoração é o reconhecimento que nós temos de um Criador, né? Em síntese, as perguntas lá do Livro dos Espíritos vão trabalhar sobre essa temática, né? De uma maneira mais detalhada, mas em síntese é isso. A lei de adoração é a gente reconhecer que existe algo maior que está ali para nos ajudar, nos orientar, que nos criou simples e ignorantes. Muito bem. Temos a lei do trabalho, outra lei muito importante. Por quê? Porque a lei do trabalho é ela que nos conta da necessidade que nós temos de ação para que o progresso aconteça. Enquanto encarnados aqui, a gente não tem um trabalho. Esse trabalho não nos proporciona uma remuneração, porque a gente precisa, gente, vestir, se alimentar, ter uma moradia, né? Importante o trabalho. Sim, sem ele a gente não passa um aperto danado. Imagina o nosso trabalho, então, enquanto espíritos eternos. Olha só que bacana, gente. Nós não vamos ficar desempregados nunca. Olha, a gente tem que parar para pensar nas coisas, de quanto nós temos de bom, porque sempre se ressalta assim, né? Aquela história do copo. Ah, tem meio copo d'água ali, né? Tá. Aí uns chegam e falam assim: nossa, tá faltando meio copo d'água ainda. Mas ninguém às vezes pensa assim: pô, que bacana, eu já tenho meio copo d'água, né? Vamos completar esse copo. Muito bem. Lei de reprodução, né? Eu estou com a minha colinha aqui, viu, gente? Porque decorar tudo isso também é um pouco difícil. Muito bem. A lei da reprodução é a questão da manutenção e do aperfeiçoamento das espécies, né? É nela que a gente discute, então, a reencarnação. Porque nós trazemos, né, a oportunidade de espíritos reencarnarem. A gente já parou para pensar nisso? Na nossa responsabilidade em relação aos nossos entes queridos e às vezes não tão queridos também, que recebemos nos nossos lares, para que a gente possa então corrigir equívocos que nós cometemos. Estamos sempre, gente, com aqueles que necessitamos estar. A espiritualidade, ela é maravilhosa, ela nos orienta, ela nos ajuda lá no nosso plano reencarnatório e ainda manda o espírito protetor para dar aquela força. E às vezes a gente se esquece disso e pensa assim: nossa, lá no meio do olho do furacão, nossa, Deus me abandonou, estou sozinho. Nunca estamos desamparados. Às vezes é que nós estamos desatentos. E aí a gente não escuta aquela inspiração,
aquela dica, né, do nosso espírito protetor. Certo? Às vezes estamos refratários e precisamos estar atentos. Orai e vigiai. Muito bem. A lei de conservação, né? É o instinto mesmo de autopreservação nosso, para que a gente consiga, então, progredir. Precisamos, né, cuidar do nosso corpo físico, porque é um instrumento pelo qual nós temos a condição de, nesse momento, nessa faixa vibratória em que nos encontramos, né, nessa etapa do nosso desenvolvimento, nós precisamos do corpo físico. Então é importante aquela malhação, né, aquela alimentação saudável. Só não pode ser a causa primeira da minha existência. Eu vivo para o corpo, para a beleza. Não. Mas eu também preciso me cuidar, é importante, né? A lei de destruição, né? Que é importante também, sabe por quê? Porque em alguns momentos é preciso que se extinga algo para que outro algo apareça, surja. Então ela é importante também, né? Porque essa renovação, ela permite evolução. A lei de sociedade, né? Onde a gente precisa lembrar da nossa responsabilidade mútua, né? Nós somos parte de uma sociedade, de uma humanidade, irmãos em humanidade. Então a gente precisa lembrar disso, né? Dessa convivência social, das relações que estabelecemos. Por quê? Porque é através disso que ocorrem as trocas, os crescimentos, né? A ajuda. Hoje eu posso estar numa condição de dificuldade e preciso da ajuda de vocês. Amanhã, um outro pode estar vivenciando isso e eu já consegui me recuperar, posso ser aquela ajuda naquele momento. Lei de progresso, né? Que é a questão mesmo nossa de evolução. É o processo, né, que nós precisamos passar por ele para que a gente consiga evoluir, caminhar mesmo. Lei de igualdade, né, onde todos nós partimos do mesmo ponto. Somos criados simples e ignorantes e cabe a nós fazermos a nossa parte, né? Uns de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais lenta, cada um no seu tempo, cada um com as suas vivências, experiências, utilização do livre-arbítrio, né? Mas lembrando sempre que precisamos caminhar. Nada de ficar parado, viu, gente? Todo mundo lá, firme nessa caminhada. Lei de liberdade, né? Por quê? Porque quanto mais a gente está próximo da lei divina ou lei natural, né, mais livres nós somos. Por quê? Porque a gente está numa convivência mais harmoniosa. A lei não existe para isso? Para que traga harmonia? Então, aí a gente fica mais livre, né? Mais próximo de Deus. E a última, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? Que é a mais importante. Por que ela é mais importante? Porque ela faz um resumo das demais, né? Por quê? Porque lá ela diz o seguinte, ela orienta a gente para o bem, né? Quando a gente põe o amor em prática. Mas não é qualquer amor, não, gente. É aquele amor que o Cristo trouxe para nós, vivenciou entre nós. Claro, nós não somos crísticos ainda. Mas, gente, vamos parar para pensar, né? O amor, quando a gente que é dona de casa, você vai preparar a comidinha da família lá, adoro cozinhar. Aí eu estou lá preparando, eu estou pensando assim,
Tomara que essa comida, né, faça bem para os meus filhos, para o meu marido, que ela seja o alimento para o nosso corpo físico, né, cheio de boas energias. Aí você come aquela comida e fala: nossa, o que você pôs nessa comida? Você não pôs nada, você pôs alho, sal, sei lá, né? Mas você pôs aquela energia boa, né? O amor, fazer as coisas para as pessoas de bom grado, né? De coração, que a gente fala, né? Vamos fazer as coisas de coração, não com aquele sentimento de: poxa, eu estou aqui 2 horas cozinhando aqui, né? Importante isso, né? Lembrar, né, de Jesus, que é o nosso guia e modelo, gente. Em nenhum momento, eu não conheço nenhuma passagem, se alguém conhecer, por favor, me informe para eu buscar, em que Jesus teve má vontade, teve preguiça, teve raiva. Eu sei, gente, que não é fácil para nós, nesse momento da nossa fase evolutiva. Mas a gente tem tantas potencialidades e que a gente se esquece. A gente, sabe, não aproveita. Garanto aqui que cada um de vocês tem um dom. Um sabe tocar um instrumento, o outro sabe cozinhar, o outro sabe costurar, o outro sabe ouvir o irmão. Caridade. Eu não preciso enfiar minha mão no meu bolso e chegar e falar assim: X reais aí para caridade. Botar um outdoor. Fui eu, né? Eu posso dar um sorriso, um bom dia no elevador para quem eu nunca vi mais gordo, como diz o ditado, né? Eu posso ouvir alguém que está precisando desabafar. Eu posso fazer uma visita para uma pessoa que está acamada. Eu posso lavar uma roupa para alguém que está num pós-operatório. Eu posso tanta coisa. E eu faço. Aí vai do livre-arbítrio, aí são outros 500 merréis, como diz, né? Muito bem. Olha lá a lei de justiça, amor e caridade, então. Ela orienta o homem para o bem, né? Há que se pensar, então, no bem e no mal. Porque eu posso também não fazer o mal. Mas se eu não fizer o bem, eu estou deixando passar oportunidades tão valiosas de coisas simples e que nós podemos, né? Lá, Jesus como nosso guia e modelo. Por quê? Porque justiça é respeito aos direitos de cada um. Será que eu tenho uma atitude respeitosa com o meu próximo? Amor e caridade são o complemento, então, da lei de justiça. Jesus disse para nós lá: amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai mesmo os vossos inimigos. Mas, gente, amai os vossos inimigos. Vamos fazer um parênteses aqui, né? Não conta para ninguém, não, só para nós aqui. Ninguém aqui, eu acho, que seja capaz de amar o seu inimigo. Mas se eu me propuser a retribuir o mal que ele me fez com o bem, bacana, hein? Pensar nisso. Acho que é importante. A caridade, né? A caridade como Jesus a vê, que é assim, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? A gente tem uma mania ainda, né, de fazer feiura. E uma feiura é você assim, só ver no outro o defeito dele. Primeiro, que a gente também tem os defeitos da gente. Segundo, que
Lembra quando Jesus estava na estrada e que ele passa então com os discípulos e aí tem uma carcaça de um cão putrefato? Então realmente o cheiro não estava mais adequado. E aí todo mundo, nossa, que mau cheiro, não sei o que, aquela reclamação. E aí Jesus vira e diz assim: nossa, esse cão tem lindos dentes. Muito bem, vamos pensar sobre. E aí, chegando, lá, estou conseguindo, hein, pro horário. Eu tirei, né, um recortezinho daquela última parte do texto, né, inicial, não sei se vocês estão lembrados, que diz assim: porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna. Aí, quando eu trabalhava, né, lá quando eu comecei muitos anos atrás, nós usávamos para alfabetização cartilhas. Não sei se vocês chegaram a ver as cartilhas. E numa delas eu vi essa figura e aí eu recortei e guardei, que eu falei assim: algum dia eu vou poder usar essa figura. Aí, passado muito tempo, eu estava lá vendo a minha papelada, porque eu também tenho mania assim, já viu, professor? Acumula livro, apostilas, é um caso sério. Aí eu achei essa figura lá, e eu acho ela tão significativa, porque tá vendo, olha, é um menino, né, que tem uma lâmpada acesa lá no coração, né, é essa luz interna que nós temos. Estou convidando todo mundo a acender essa luz, porque ter a gente tem. Agora, se a gente vai acender ou não, aí vai de cada um. Mas eu estou aqui convidando a todos, né, a acender essa luz, porque é com essa luz de cada um de nós que nós vamos então, no futuro, que já é amanhã, amanhã já é o futuro de hoje, né, iluminarmos a nós mesmos e a quem está perto de nós. E aí juntos nós vamos fazer um clarão no planeta. Vamos lá, nós temos que contribuir para essa regeneração acontecer de fato. Tá bom? Que a gente leve essa luz, que somos nós, para os nossos lares, para encontrar os nossos entes lá, né? E iluminar essa manhã tão bacana, né? Com o nosso coração. Não é abafado, não. É aquecido. É diferente. Né? Para quando a gente voltar para a nossa casa, para o nosso dia a dia, para os nossos vizinhos, para o nosso amigo do trabalho, para os nossos parentes, né? Aquecidos com a nossa luzinha acesa. Certo? Muito obrigada. Eu espero que a gente possa ter conseguido fazer algumas reflexões bacanas aqui e possam estar juntos novamente em outros momentos, né? Porque essa conversa, quando a gente prepara ela, para quem vocês acham que ela serve primeiro, né? Obrigada pela oportunidade, tá bom? Tudo de bom para vocês, então. Bom dia. Bom dia. Que eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda, né? Que Jesus continue abençoando e iluminando a caminhada da Ana, né? E nós vamos então agora nos preparar para fazermos a nossa prece. Seguidamente, aqueles que desejarem, né, sermos encaminhados para o passe, e aqueles que não desejarem, né, retornar aí aos seus lares, aos seus destinos, envolvidos na paz de Jesus. E também aqueles que desejaram ficar um pouquinho mais no salão, usufruindo da ambiência, da musiquinha, podem ficar à vontade. Antes da prece, só aproveitar o gancho da Ana, né? Ela falou aí do Evangelho no Lar, dos grupos de estudos. Quando a gente for chamado aqui para o passe, a gente vai receber. Aqueles que não receberam podem pegar aqui também. Nós temos aqui o cronograma, né, de todas as nossas atividades de estudos da casa. E temos também, gente,
o link do nosso Evangelho no Lar. A gente realiza um Evangelho no Lar online todas as terças-feiras, às 21h e 15 minutos. Né? O link é esse que está no quadro, está aqui no papelzinho também. Quem desejar participar conosco, fique à vontade, vai ser uma alegria, é um momento muito bom, é rapidinho, aí 20 minutinhos, tá? E será uma alegria. Outra lembrança que nós gostaríamos de fazer, que nós retomamos com as nossas atividades à noite, toda quarta-feira, às 20h, a gente voltou com o nosso atendimento espiritual pelo passe. Estão todos convidados, quem desejar, né? Esses dias aí, conforme a Ana falou também, né? A transição da nossa busca aí pelo mundo de regeneração do coração de cada um de nós, né? Então, para a gente se fortalecer, renovar em nós a esperança, a coragem, é um momento muito bacana. A gente tem uma pequena reflexão de meia hora, depois temos atividades de passe, né? Temos uma irradiação. Então estão todos convidados, tá? Às quartas-feiras, atendimento espiritual pelo passe, às 20h, tá bom? Então agora vamos conversar com o nosso Pai, agradecer a Jesus, o nosso irmão e mestre, pela mensagem tão alegre, tão esperançosa, que Ele nos deixou em cada instante, enquanto esteve aqui encarnados conosco. E Ele a todo momento nos dias de hoje busca nos lembrar dos teus ensinamentos, que são luz a iluminar os nossos passos, a estimular a nossa própria luz. Agradecer a Jesus a oportunidade de termos a certeza de que do menor ao maior, todos nós usufruiremos da oportunidade, da felicidade, do estar próximo do Pai, e rogando Jesus que nos dê força e que nos renove a esperança para seguirmos a nossa jornada, que nos momentos de inquietação possamos encontrar nas Tuas palavras o nosso alívio, a coragem para seguirmos. Senhor, nós agradecemos muitíssimo a oportunidade de caminhar conosco, de nos envolver, de nos amparar em todo instante e momento. Que Deus abençoe a cada um de nós na nossa semana. Muito obrigado, Jesus. Assim seja.